E aí, meu povo, vamos lá? Vamos lá para o que interessa. Eu quero te dizer, desde já, aqui conversando contigo, que muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, por me dar a oportunidade de entrar na sua casa, entrar no seu celular e conversar um pouco contigo. Te agradeço demais por isso. Eu quero te dizer que vou honrar cada segundo que você me der aqui. Mas também, por respeito a você, eu quero te dizer o seguinte, tá? Que eu não vou poupar. Então, desde já, por ser tão verdadeiro e íntegro contigo, eu quero te alertar que se você tem um político de estimação e fica incomodado quando alguém fala mal dele, ou se você tem um político de estimação e fica feliz quando alguém fala mal do adversário do seu político de estimação, então você pode fazer duas coisas. Você pode apertar os cintos e continuar aí comigo, ou simplesmente você pode sair da live. Mas eu te falo, o que você vai ver aqui agora, de forma racional, de forma muito provada, vai mudar a sua vida radicalmente. E você nunca mais será o mesmo depois desta live. Eu tenho certeza que isso aqui será libertador para todos aqueles que assistirem. Claro, você tem que ter coragem de assistir isso aqui. Tem que ter coragem. Coragem, porque aqui, o que você vai ver aqui são argumentos racionais, fundamentados em fatos e na lei. Não é essa narrativa barata que vendem para você e você fica replicando achando que é inteligente. Você vai romper. Eu quero te dizer que essa live aqui é um verdadeiro martelo dos deuses que te escravizam e que escravizam o Brasil até hoje. Olha, já deixa o seu like aí. Tem mais de 100 pessoas na live e já tem 28 likes só? Não pode. No mínimo deveria ter 100 likes, 100 mil likes, 10 mil likes, 20 mil likes. Então o que te custa? Dá um like. Então deixa o seu joinha aí e vambora, porque eu tenho muita coisa para te passar. Vocês já leram aí, eu deixei aí os pontos para você ir lendo enquanto eu estou falando contigo, te dando joinha. Eu vou seguir numa linha agora muito racional e expositiva. E logo depois a gente vai conversando, beleza? Cláudio, muito boa noite. Obrigado pelo comentário. Obrigado, meu amigo. Obrigado pela confiança. Eu quero te dizer, diante de ti e diante de Deus, que eu vou honrar cada segundo que vocês me derem aqui. Tá, beleza? Então, vamos embora. Uma coisa apenas para vocês terem uma noção, eu já defendo aqui os aposentados, pensionistas e trabalhadores há quase 20 anos. O meu canal, ele é maior do que o canal do G1 aqui. É maior do que o canal da Gleisi Hoffmann. Se eu não me engano, o Lula alcançou a quantidade de inscritos do meu canal agora. Então a gente tem uma certa representatividade. Mas depois da fraude do INSS, como eu combato de verdade isso, a gente tem sido escondido. E para que isso não aconteça, vai depender de você. Vai depender de você. Carlinhos, Cida, Everton, valeu, gente. Pode deixar aí e vambora. Eu vou seguir nessa linha expositiva. Então vocês estão vendo ali quem é Lindbergh, quem é Janones, quem é Lindbergh. E me diga, se encontraram um ex-servidor do INSS de 5 anos atrás, por que não encontram os diretores da CONTAG e do Sindinap? Você vai se surpreender. Por que não encontram o Lula? Por que não perguntam o Lula sobre o irmão dele? Qual a data da devolução, você sabe? Você acha que são 6 bilhões, gente? Já tá batendo 10. Vou te provar aqui. E Bolsonaro, Giovanni? E Temer e Dilma? Você também vai se surpreender com tudo que eu vou te passar aqui. Eu te disse, você não será mais o mesmo depois desta live. Eu não sei se a gente vai conseguir manter a live no ar. Eu não sei o que vai acontecer depois dela. Mas é algo libertador, íntegro, verdadeiro e transparente. Cidadão demais. E depende de você. Quando você dá o seu joinha, quando você pega essa live e compartilha com seus amigos, você está dizendo, o YouTube entrega, e você mesmo está entregando sem a plataforma entregar, já que os anunciantes se vinculam muito mais aos vídeos do G1,
que criam narrativas falsas, rasas e baratas para entorpecer o povo brasileiro. Vamos lá, gente. Vamos lá, porque agora é pra já. Então vamos lá, olha só. Primeiro argumento aí, né? Em Cuba, Janones dá piti. Por conta em bar. A conta do Janones ficou cara demais e ele achou que estava sendo roubado. E ele deu piti lá. Tava lá em Cuba, passeando e deu piti. Esse é o Janones, que você vai ver o videozinho dele. PGR faz acordo com Janones e mostra que a corrupção compensa. Sim. Janones confessou que fez rachadinha. E a rachadinha que ele tinha lá, ele fez até procedimentos estéticos. Então me diga, esse cara tem alguma moral para apontar o dedo para Bolsonaro, para bolsonaristas? Ele tem alguma moral para te dizer alguma coisa? Documentos e laudos de mais de 2.000 páginas de inquérito. E aí fizeram acordo, por quê? Porque o deputado confessou o crime. Confessou o crime. Gostaram, né? Então, o primeiro, já te falei, não tem moral nenhuma. E vocês vão ver o videozinho dele falando. O segundo é o Lindbergh, né? Me diga, se um cara que foi condenado a pagar 640 mil de multa e perdeu os direitos políticos, um cara que foi condenado por improbidade administrativa e foi condenado a 640 mil reais, improbidade administrativa, roubou dinheiro, tem moral para falar alguma coisa contigo ou meter o dedo na cara de Bolsonaro ou de bolsonarista? Não tem moral nenhuma. E olha que eu nem bolsonarista eu sou, hein? Você vai entender. Vou chegar lá no Bolsonaro. Pode ficar tranquilo. Engraçado, né? Tá aí o marido e mulher, né? Ficam pra cima e pra baixo, porque ela é presidente do PT. Com o chefe de comunicação do Lula fazendo visita a Glauber. Tava com greve de fome porque perdeu o cargo por ter dado uma bicuda no militante do MBL. Eles foram lá visitar. Eu pergunto a você, aposentado, pensionista, trabalhador, que perdeu a revisão da vida toda, que perdeu a revisão da FGTS, que perdeu um corte no abono salarial, que perdeu o corte no reajuste salário mínimo, que perdeu com essa corrupção da fraude do INSS. A Gleisi Hoffmann ou o marido dela foram te visitar? Sim ou não? Coloque aí nos comentários. Então, a gente já deixou bem claro aqui que nem Janones, nem Lindbergh, muito menos Gleisi ou esse Sidão aí, tem moral ou legitimidade para apontar o dedo na cara de ninguém. Pelo contrário, não deveriam nem mais estar na vida política, mas está por culpa sua. Escravo. Ex-servidor do INSS diz ter sofrido ameaças após denunciar fraudes em 2020. Esse aqui foi o vídeo mais utilizado pela Gleisi Hoffmann. Vamos ver só um pedacinho aqui, pessoal. Tá carregando. O clima é tão pesado que nem carregar ele quer, ó. Carrega, rapaz. Aí, carregou. Vamos lá. Do ex-servidor do INSS que relatou à polícia ter sido ameaçado depois de alertar o órgão para indícios de fraude nas aposentadorias. A denúncia foi obtida com exclusividade pela TV Globo. Olha só, a denúncia foi conseguida por exclusividade da TV Globo. Então me responda, povo brasileiro e TV Globo, como é que vocês conseguem encontrar um cidadão de 5 anos atrás que fez uma denúncia de fraude, mas não consegue encontrar nem o irmão do Lula e nem o irmão do deputado que é diretor da CONTAG? Vou te mostrar isso daqui, tá? Mas olha só que interessante. Eu vou voltar nesse caso, tá? A AGU exclui CONTAG, sindicato que tem irmão de Lula como diretor e mais 2 entidades. Eu vou chegar lá. Essas, o que acontece? A AGU entrou com ações pedindo bloqueio de bens.
mas retirou dessas ações a CONTAG e o Sindinap. E vocês vão entender isso agora. Vem cá, se são 41 entidades, então por que o advogado-geral da União só entrou com ação contra 12? Essa aqui é a ação popular que eu fiz e daqui a 24 horas teremos uma decisão sobre a anulação da instrução normativa do INSS e a intervenção do Ministério Público Federal, que já foi intimado também. Essa semana será decisiva para vocês. Se vocês quiserem que eu leia toda a ação popular, nos seus pormenores, me peça no final do vídeo para eu não perder aqui a linha da exposição para vocês. Entidades suspeitas de fraudes no INSS. A Contab, que já possuía acordos desde 2016, desde o governo Dilma, viu sua receita saltar de 339 milhões em 2016 para 451 milhões em 2024. Já o Sindinap, INSS poupa entidades ligadas a irmão de Lula e a deputado. Que deputado é esse, Giovanni? Me diga, Giovanni. Ofensiva da INSS contra a fraude ligadas a irmão de Lula e a deputado do PT. Sim, gente, as duas maiores entidades são CONTAG e Sindinap. Acontece que na lista das entidades alvos dos processos administrativos não consta o nome do Sindicato Nacional dos Pensionistas da Força Sindical, comandado por Frei Chico e irmão do presidente Lula. E também não consta lá Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agriculturas Familiares, CONTAG, comandada por Aristides Veras, irmão do deputado federal Carlos Veras, do PT. Sim, a CONTAG é a que mais faturou de 2023 a 2025. Tá? Só para você ter uma ideia, o antigo presidente do INSS deu uma canetada e filiou a CONTAG, que é... Quem é dono da CONTAG? É o irmão de um deputado do PT. Tá? Irmão do deputado do PT. Foi a que mais lucrou ao longo desse tempo e você vai perceber. Só que tem mais um porém. A segunda que mais lucrou foi a empresa do irmão do Lula. Sim. Sindicato dirigido por irmão do Lula é Recordistas em Descontos. Sim, a receita do sindicato do irmão do Lula salta de 414 com descontos de aposentados. Sindicato que tem irmão de Lula arrecadou 259 milhões de reais. As entidades ampliaram sua arrecadação em 253% na gestão do Lula. A expansão no governo Lula das novas entidades. E aí, eu quero deixar isso aqui bem claro. Beneficiários do INSS registraram no primeiro semestre de 2024 742.389 reclamações contra descontos indevidos. Quem iniciou a operação sem desconto junto à Polícia Federal não foi o presidente Lula. Foram 742.389 beneficiários do INSS que estavam sendo roubados por essa capangada toda. Seja bem-vindo ao mundo real. Certo? Então, as duas maiores entidades que mais arrecadam é do irmão de um deputado federal do PT, que é dono da CONTAG, e a segunda é do irmão do Lula, o Sindinap. Peraí que eu vou chegar onde você quer. Mas antes, eu quero o seu joinha, eu quero o seu like. Mas antes, eu quero fazer uma ilustração aqui contigo muito sensata. Me diga, seja sincero e verdadeiro. Olha só, pensa comigo, tá? Me responda aí, fica tranquilo. Vamos seguindo.
Olha só, você acaba de pegar uma casa. Tinha alguém alugando antes e agora você é o novo locatário dessa casa. Você ganhou a locação dessa casa para alugar essa casa por 4 anos. Beleza? Ok. Só que você percebeu, ao entrar nessa casa, que essa casa estava com um gato. O que é gato, Giovanni? É que no Rio a gente chama de gato. É quando você rouba energia elétrica. Ou seja, você passa um fio por fora, joga lá direto no fio da Light, né, da companhia elétrica, e aí você não paga a conta. Certo? Quando você entra na casa, você acende a luz e chega a conta no mês que vem, você fala assim, ó, tem alguma coisa. Tô ganhando dinheiro da onde? Ah, tá, tem um gatinho aqui. Me diga, se você acabou no mês seguinte de descobrir que tem um gato na sua casa, que foi o locatário anterior que fez, não sabe se foi ele que fez, mas estava com ele, porque ele foi que te passou a casa, o que que você deveria fazer? Ligar para concessionária, pedir para tirar o gato, ó, acabei de identificar aqui um gato, tal, isso aqui não sou eu, quero um relógio no meu nome, tal, resolver. Correto? Era isso que era você fazer. Só que, o que que você faz? Você fala, sabe de uma coisa? Esse gato tá bom, mas pode ficar melhor. Imagina se eu conseguir pegar esse gato aqui e jogar pro galpão do amigo e pegar o dinheiro da luz dele. Também vou jogar para esse vizinho aqui e vou jogar pro vizinho da frente. E aí, eu pego a metade, pego 10%, 5% da conta do que eles pagam de conta de luz e eu criei a minha rede por trás das casas, por trás do quintal de todo mundo, criei o meu gato de energia, porque eu vi que eu poderia ganhar muito mais, não somente com o gato da minha casa, que não foi eu que fiz. Em tese. Não foi eu. Mas já que tá, vambora. Só que tem um porém. A empresa, a companhia elétrica descobriu. Aí sabe o que você fez? Adivinha? Adivinha o que você fez? Claro que você fez isso. Olha só, é coisa do bolso. Ou quer dizer, desculpa, gente. Desculpa, não. Olha só, meu amigo, isso não é culpa minha. Isso é culpa de quem estava aqui antes. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas calma aí. Você, em 2 anos e 3 meses, que você tá com esse gato de luz aqui, você não viu? Então, mas não foi eu. Mas peraí. Inclusive, você foi notificado e tal. Mas não foi eu. Caralho, foi eu não, caralho. Não sei disso aí, não. Eu quero dizer, desculpa, gente. Não, sei disso aí, não. Isso é culpa do locatário anterior, aquele ladrão. Aquele mentiroso. Entenderam a ilustração? Então, agora eu vou seguindo. Porque eu preciso te explicar isso para você entender. Vamos lá. MBL. O MBL, ele trouxe isso aqui, né? Quem gosta do MBL aí diz, né? Em 2019, a MP 871 do governo Bolsonaro visava aumentar o mecanismo de fiscalização, de controle e fiscalização dos descontos das associações e pensões. Com a desculpa de defender direitos trabalhistas, petistas e a esquerda obstruiu, causou, votou contra, encheu de emendas e fez de tudo para prejudicar os efeitos da MP. Um dos principais guerreiros, aí tá falando do Carlos Veras, né, que é o dono da Contag, né? Mas deixa eu te falar aqui. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Assim como eu falei de Janones para você, eu quero te perguntar. Você sabia que o tal do deputado Zacarias gastou 300 mil reais do contribuinte de São Paulo para fazer gibi elogiando ele, Kim Kataguiri e Arthur Duval, mamãe falei? Sim, torrou 300 mil reais seu,
povo paulista, um traste desse tem alguma moral para falar de alguma coisa? Esse é o primeiro ponto, tá? Simplesmente pegou 300 mil para fazer gibi, reescrevendo história, tá? E aí colocando ele, Kim Kataguiri, Arthur Duval e uma vereadora como os personagens principais de toda essa história. Você acha que um cara desse, que um MBL desse tem moral para te falar alguma coisa? Eu te falei, não vou ficar aqui passando pano para ninguém. Para ninguém. Ninguém, não vou passar pano para ninguém. Tá? Caiu aqui, ó. Mas vamos seguindo. Outra coisa. Com desculpa de defender pensionistas, eu não preciso te dizer que o MBL foi a favor da reforma da Previdência. Também eu não preciso te dizer que esse mesmo MBL, com 171 de assinaturas, tentaram passar na Câmara a PEC do equilíbrio fiscal, junto com esses 2 deputados do Rio de Janeiro. Esse teve incidente com a mulher, espancou a mulher, e a mulher falou que depois não foi, e esse outro aqui já está velho, já está 50 anos aqui. E eu te pergunto, povo do Rio de Janeiro e povo do estado de São Paulo, o que esses caras fizeram para você, eleitor brasileiro? E aí eu te conto, claro, fizeram. Votaram a favor da reforma da Previdência. Aumentaram a idade para se aposentar mulher, diminuíram o percentual para cálculo de aposentadoria, colocaram a idade mínima para aposentadoria especial, acabaram com a pensão por morte, colocaram 50%, e a aposentadoria por invalidez também não é mais 100%, além de muito mais. Eu te pergunto mais uma vez, tem alguma moral para falar para você alguma coisa? Essa PEC, além de cortar verba da saúde, da educação, cortava o reajuste salário mínimo, extinguia o abono salarial e, pior, desvinculava o salário mínimo do benefício previdenciário. É esse MBL que está aqui lacrando para você. Seja mais uma vez bem-vindo ao mundo real. Certinho? Beleza? Então nós já avançamos aqui. Vocês estão conseguindo entender, gente? Giovanni, sobre a medida provisória 871, você acha que não está certo? O Bolsonaro não fez? Não. Tá? Ou você é burro, ou você é preguiçoso, ou você é muito escravo. Tá? Vou te mostrar o que a medida provisória ela faz. Tá? Ela simplesmente é o maior pente fino da história. Como estávamos em 2019, ela buscava fazer um pente fino em todos os benefícios previdenciários. Ah, o atestado médico está atrasado, corta o benefício. Ah, endereço está desatualizado, corta o benefício. Ah, está mais ou menos essa perícia, corta o benefício. Ah, não veio para a perícia, pediu prorrogação, corta o benefício. Basicamente é isso que eles fizeram. O que busca? Está aqui, ó. Fica instituído Programa Especial de Análise de Benefícios com Indícios de Irregularidade. Isso daqui é desconto indevido? Não. É o seu benefício previdenciário. É isso que ele vai fazer. Com o objetivo de analisar processos que apresentem indícios de irregularidade. Ó, parece... Ah, não, tá com um atestado atrasado, é indício de irregularidade. Corta. No meio da pandemia. Foi essa monstruosidade que Bolsonaro fez e fez perdurar por um longo tempo, tá? Qual foi o outro? Programa de revisão de benefício por incapacidade. Sim, a pessoa está incapaz. Incapaz. Doente. Sim, vamos cortar tudo. Mas está no meio da pandemia, tem dificuldade de perícia, tem dificuldade de arrumar atestado médico, tem dificuldade de consulta, tem dificuldade de laudo, tem dificuldade de exame. Que se dane. Olha só, que se dane. Vou cortar essa merda toda. Já fiz isso na reforma da Previdência, agora eu faço de novo, pô! Vocês é tudo gado burro, pô! Vou cancelar essa merda toda! Foi isso, quer dizer, desculpa, gente. Foi isso que eles fizeram aqui. Mas, Giovanni, não, bom, meu mito fez o cacete. Lá, olha só quanto tem aqui, ó. A MP, vou mostrar a MP pra vocês, vou reduzir a MP. Vocês estão conseguindo ver o tamanho da MP? Ó, só aqui, ó, aqui,
Por isso, você percebeu que ninguém te mostrou esse artigo? Sabe por que ninguém te mostrou? Porque ninguém sabe onde está o inciso 5. Entendeu? Porque ninguém te mostrou. Todo mundo está falando que Bolsonaro fez, mas ninguém te mostra. Sabe por quê? Na hipótese prevista no inciso 5 do caput, a autorização do desconto deverá ser reavaliada anualmente. Só que pensa comigo. Pensa comigo. Agora eu vou te falar a hipocrisia bolsonarista. Olha só. Você não é o dono da casa? Você não está alugando a casa? Se você descobriu o gato, você pode cortar na hora. Se você descobriu que era crime, você não precisaria de Congresso, não precisaria de medida provisória, não precisaria de governo, não precisaria de polícia, não precisaria de Ministério Público, não precisaria do STF. É só você ver. Quem cancelou todos os descontos do INSS? Foi o presidente Lula ou foi o presidente do INSS? Gente, não foi nem o ministro da Previdência que cancelou. Quem fez uma instrução normativa, um decreto lá, um ato normativo, acabando, tá, congelando, encerrando ou proibindo qualquer desconto de sindicato e associação, foi o presidente, ou seja, o terceiro. É tipo assim, tá, o filho mais novo, ou o filho do meio, que chegou lá e falou, vou acabar com esse gato aqui. Não. Você tá entendendo a hipocrisia bolsonarista? Além de burro, mentiroso, ainda é hipócrita. Por quê? Porque para cancelar os descontos diante da ilegalidade, não precisava de medida provisória e nem mudar o inciso 7º do artigo 123, parágrafo 7º, olha aqui, ó, parágrafo 7º do artigo 123 da Lei 8.213. Que tá aqui. É uma outra lei. Por isso que ninguém te mostrou isso. Por isso que ninguém te mostrou. Só que pro Bolsonaro acabar com isso daqui, ele não precisaria mexer nesse texto aqui. Assim como o Lula agora não precisou nem de medida provisória e nem de Congresso Nacional para encerrar o desconto indevido. Vocês entenderam o raciocínio ou ficou difícil? Me fala aí. Me fala aí se você entendeu a lógica do que eu te passei. Se está confirmado que é ilegal e em 2019, quando você acabou de entrar na casa, você já descobriu, já tinha sinalização de que aquilo ali era ilegal, simplesmente o que você deveria fazer? Nem precisaria ser o presidente da República, nem o ministro da Previdência. Bastaria o presidente do INSS ter feito isso. Um ato, olha, fica proibido descontos de sindicatos e associações na folha de pagamento dos aposentados e pensionistas por graves indícios de fraude. Assina o presidente do INSS. Cara de terceiro escalão. O soldado, sabe? O soldado bolsonarista, acorda, acorda, se liberta, infeliz, acorda. Um soldado, lá no primeiro ano do governo Bolsonaro, já faria isso. O fato é que o Bolsonaro utilizou a medida provisória, que era o maior pente fino da história, ali, pouquinho antes do início da pandemia, que já estávamos na pandemia. Assim como ele fez na reforma da Previdência, quando ele cortou a pensão por morte pela metade, pensão por morte 50%, e ele fez isso em novembro de 2019, e em março de 2020 foi decretada o estado de saúde pública e a pandemia. Foi decretada ali em março de 2020. E ele, em novembro, aprovou no Congresso Nacional 50% de pensão por morte. Ou seja, mais de 800 mil pessoas morreram. Quantas pessoas não receberam metade da pensão por morte que tinha por direito? E você ainda tem coragem de defender um traste desse? Você ainda tem coragem. Mas não se anima não, lulista. Não se anima não, que tem para você. Tem muito para você também. Espero que vocês tenham entendido que a medida provisória no seu corpo
era uma medida de pente fino. E, subsidiariamente, fora do corpo da medida provisória, ele colocou contrabando legislativo. E colocou esse textinho lá, que não foi viabilizado nem denunciado pela direita, não. Porque, na verdade, o gato que tinha sido colocado dentro do governo, e ele acabou de descobrir, era bom demais. Dói, né? Já te falei do Lula, já te falei do irmão do Lula, e aí a gente vai seguindo. Já te falei das denúncias. Tô terminando. Desiste de mim não. Diretor nomeado sob Lula liberou entidades que receberam 142 milhões. Calma. Nomeados sob Bolsonaro, liberaram entidades ligadas ao careca do INSS. E você tá aí, idolatrando Lula e Bolsonaro, seu infeliz. Acorda, povo brasileiro. Você é muito maior do que isso. Espero que você, pelo menos, tenha amor próprio para entender isso. Lula não é presidente, mas agente de turismo de República de Bananeira. Bolsonaro admite chance de fraude no INSS na sua gestão. Claro, o gato estava bom. O gato estava bom. Mas vamos seguindo. Quero dizer para vocês, isso aqui é um alerta importante, que vocês vão ver esse tipo de anúncio aqui, tá? Tanto no seu celular, olha. Isso aqui é golpe, gente. Por favor também, né? Pô, tem que te dar alerta disso daqui. Tu abre a notícia de jornal, aparece isso pra tudo quanto é lado, e tu clica, e aí paga a taxa pra receber o que é seu, aí tu tá de brincadeira também, né? Fica ligado, isso aqui é golpe, pô. Isso aqui é golpe. Tu não vai cair nisso, ok? Me dá um ok aí e vambora continuar. Beleza? Agora vamos pro que interessa, né? Olha aí, gente. O que vocês estão lendo? INSS não tem previsão para começar a devolução do dinheiro de vítimas de fraude. Isso aqui vai ficar pior. Mas preste atenção. Preste atenção. Preste atenção. Ainda não tem previsão de quando vai começar a devolver o dinheiro dos aposentados e pensionistas vítimas dos descontos criminosos. Vou voltar. Não vou votar nele não, porque você vai ouvir do William Bonner. Aqui está o Janones. Aqui está o Janones. Vamos ouvir o que esse palhaço tem a nos dizer, não é verdade? Então, assim, moral nenhuma tem, tá? Um cara que é réu confesso de rachadinha, usou esse dinheiro até para fazer procedimentos estéticos e vem para a internet bancar de ordinário e tentar construir narrativa de que o gato é do Bolsonaro, então não tem moral. Mas vamos lá, só para vocês ouvirem um pouquinho das boas risadas. Gleisi Hoffmann, tá? Olha só, gente. Gleisi Hoffmann tem 226 mil inscritos, tá? Eu tenho 260 mil inscritos, tá? Eu tenho muito mais representatividade aqui do que essa daí. Mas vamos lá. 5 anos que o esquema do INSS foi denunciado e o governo Bolsonaro não fez nada. O Jornal Nacional já mostrou muita coisa, mas a gente foi além. O funcionário da direção central do INSS procurou a Polícia Federal em setembro de 2020, depois de ter recebido ameaças de morte. Ele atuava na área que analisa os descontos nos benefícios e disse que as ameaças começaram depois que ele identificou irregularidades nesses processos. Gente, o servidor fez isso depois de ser ameaçado de morte durante o governo de quem? Do Bolsonaro. Acompanhei. O acordo entre a Conafer e o INSS para fazer os descontos direto nos benefícios foi assinado em 2017 e foi suspenso em setembro de 2020 após servidores do órgão identificarem irregularidades. Em outubro, o então presidente do INSS, Leonardo Rolim, transferiu da diretoria de benefícios para a diretoria de atendimento a responsabilidade por analisar esses acordos. A mudança... O bom é que tu tá vendo que eles estão mostrando o gato do Bolsonaro, né? Ele tá te mostrando, ó, o governo Bolsonaro roubou. É isso que ele tá te mostrando aqui, tá? Eu quero pegar o textinho, né? Porque ele fica querendo imitar o Nicolas Ferreira, eu acho muito engraçado. Aqui, um servidor do INSS percebeu que tinha rolo. Falou, olha, tá estranho. E aí ele procura o INSS, faz a denúncia e o INSS não faz nada. Tipo assim, né? Igual a ele, entendeu? Depois que ele foi descoberto, da rachadinha,
Ele vai, procura o Ministério Público, só que aí ele vai lá e faz um acordo e a Polícia Federal não faz nada, a Justiça não faz nada e ele tá aqui solto, ó. Porque um dia atrás ele publicou um vídeo para você, depois de ter sido o autor e o articulador de um crime de rachadinha dentro do seu próprio gabinete. Então vai se catar que tu não tem moral nenhuma. Sabe quem salvou os aposentados do INSS? Mais um de Gleisi Hoffmann. Vamos lá. Sabe quem salvou os aposentados do roubo no INSS? Após 4 anos. Ó, até tá bugando. Sabe quem salvou os aposentados do roubo no INSS? Após 4 anos de roubo no governo Bolsonaro, em 2023, a CGU começa a investigar o caso, seguindo as ordens do presidente Lula. Então, quem salvou os aposentados do INSS? Mentiroso. Não foi o Lula e não seguiu ordens do presidente Lula. Foi após a investigação da Polícia Federal que veio por meio de 742 mil denúncias na Polícia Federal. Deixa de ser mentiroso. Vagabundo mentiroso. Depois, a operação sem desconto foi deflagrada pela Polícia Federal. Mentiroso. Denúncia na CGU, não. Primeiro, denúncias na Polícia Federal. Depois, CGU começou a também receber denúncias e com essas denúncias começou a investigar também. Lembrando que CGU é um órgão, é tipo uma salinha no Palácio do Planalto. Não tem poder de investigação, não tem poder judiciário, não é merda nenhuma além de uma salinha no Palácio do Planalto, tá? Mas vamos lá, olha que historinha feia, né? Mas vamos lá. Polícia comandada pelo presidente Lula. Comandada pelo presidente Lula. Todas as entidades suspeitas tiveram seus contratos suspensos. Desgramado, todas as entidades suspeitas. Quem são as entidades suspeitas, gente? As 12. Quem não são as entidades suspeitas? Nem o CONTAG, que é do irmão do deputado Veras, Carlos Veras, e o Sindinap Força Sindical, que é do irmão do Lula. Essas não são suspeitas, mas vou chegar lá. Por ordem do presidente Lula. Tem mais. Todos os aposentados e pensionistas prejudicados pelo esquema terão seu dinheiro devolvido. Vagabundo mentiroso. Mais uma ação do presidente Lula. Quer que eu continue aqui? Vou continuar aqui, mas deixa. Agora pense depois eu te mostro. Se Bolsonaro fosse reeleito, o esquema do roubo no INSS continuaria existindo, sem investigação, como foi durante todo o seu governo. Graças a Deus, o Brasil... Não tem nada a ver com isso não. Diabo puro. Só mentira, só mentira. Vambora, porque eu vou mostrar isso aqui pra vocês na cara e vou voltar nesse vídeo. Essa senhora, gente, ela descobriu que é descontada há 30 anos, gente, lá em 94. Lá em 94 já tinha esse esquema, mas o negócio criou uma organização criminosa em 2016, tá? Mais um vídeo da Gleisi Hoffmann. Esquema de fraude do INSS começou no governo Bolsonaro. Presta atenção no que ela tá falando. Presta atenção, gente. Eu falei que eu vou te falar tudo. Você vai sair, não será o mesmo depois desse vídeo. Depois dessa live aqui, você não será o mesmo. O Jornal Nacional teve acesso com exclusividade à denúncia que um servidor do INSS apresentou à Polícia do Distrito Federal. 5 anos atrás. 5 anos atrás. Ou seja, William Bonner está te dizendo o seguinte, olha, nós tivemos com exclusividade acesso a uma denúncia de 5 anos atrás, mas nós não conseguimos. Não conseguimos ir até o endereço da Contab e do Sindinap e perguntar a eles como é que vocês cresceram 414%? Como é que você ganhou 259 milhões? Como é que você, que é irmão do deputado federal, fez aquilo outro? Não conseguem pegar, olha só, eles conseguem localizar um ex-servidor de 5 anos atrás, mas não conseguem bater na porta do Sindinap e da Contag, entenderam? 2020. Ele fez um alerta sobre desvios ilegais em benefícios de aposentados e de pensionistas. Tá aqui, ó. Esquema de fraudes começou no governo Bolsonaro. Guarda isso. É a presidente do PT mentindo para você. Para você ver o nível... Olha só, pode mandar para ela. Gleisi Hoffmann, você é mentirosa.
Ponto. Vamos seguindo. Mais uma dela. Mais uma prova contra Bolsonaro na fraude. Pega trechos da Globo, né? Para tentar provar que é o Bolsonaro. Mas vamos lá. Não dá para dizer que é coincidência, porque não existe coincidência nesse ramo. Mas tanto o Omar Aziz, que presidiu a CPI, Randolph, que sugeriu a CPI, e o Renan, que foi o relator, quando começou a surgir o noticiário, eles começaram a conversar entre si. Pô, Maurício Camisotti não é aquele que na CPI, Danilo Tentro, não é aquele que na CPI. Então há uma conexão. Vamos trazendo aqui. Eles querem conectar, né? E assim, olha, tá vendo? É o mesmo esquema. E foi ali no meio da pandemia, gente. No meio da pandemia, que você sabe que o Bolsonaro não é... Olha só, eu não sou coveiro, tá ok? Não sou coveiro. Tá certo? Você já sabe, pô. Então, se tinha como fazer a manutenção de um esquema criminoso bilionário no meio da pandemia, que se dane você. Você é burro, você é eleitor, você é gado. Bolsonaro agora tá te pedindo dinheiro para manter o filho dele para assistir rodeio nos Estados Unidos. Tu tá dando pix para ele, pô. Então, não tá falando novidade aqui não. Não tá não. Mas vamos seguindo. Esse boca mole aí do presidente, novo presidente do INSS, ele diz o seguinte, olha, o dinheiro para o ressarcimento deve sair dos fraudadores. Ok. Mas eu vou mais além. Antes de entrar nisso, preste atenção no que o próprio William Bonner vai dizer para você agora. Boa noite. Olá, boa noite. O INSS vai começar a identificar vítimas dos descontos não autorizados nos benefícios. 20 dias depois da revelação da fraude. Ainda não há data para devolver o dinheiro. Dias depois da revelação da fraude. Ainda não há data para devolver o dinheiro. Então, beleza. Estão passando pano pro governo Lula? Estão. Mas eles também não estão deixando de te falar a verdade, não. Eles estão te dizendo. Tá no meio ali, tá nas entrelinhas às vezes, mas estão te dizendo. Estão te dizendo. Também não é culpa dele não, porque eles têm que trabalhar, né, gente? Ficar sentando... Vai ficar igual maluco, igual a mim aqui? Falando a verdade o tempo todo? Ah, por favor, né, gente? Maluco já basta eu. Mas vamos lá. Por falar em devolver dinheiro, o que o presidente do INSS está falando aqui? Que vai sair dos fraudadores, não é? Você só esqueceu de um detalhe, né? INSS, PF aponta laranjal. Laranjal. Gente, essas entidades não têm dinheiro nem para pagar a luz no mês que vem. Todo o dinheiro que entrava das fraudes era desviado, era usado para pagar propina, comprar Ferrari, joias, iate, mandar dinheiro para o exterior e escambau. Só que tem um porém. Eu vou te mostrar, primeiro, como o presidente do INSS é mentiroso. Número 1, tá? Incompetente. Olha aqui. Só vão te devolver de 2020 a 2025. Te devolver não, né? Só estão analisará dados dos últimos 5 anos. Só que calma aí, Giovanni. Esse esquema está desde 2016. Se é um esquema criminoso, e se tem a anuência e a complacência dos servidores, do próprio INSS, do presidente, do ministro da Previdência, do escambau, não sou eu que tenho que sofrer com a prescrição. Eu não posso sofrer a prescrição de 5 anos. Tem que me pagar tudo. Então, é esse governo Lula que te disse que vai te pagar. Que já está limitando a 5 anos. Mas eu vou pior. E aí eu vou para aquele videozinho da Gleisi Hoffmann dizendo que o Lula vai te pagar. Preste atenção nesse parágrafo único aqui. Caso a entidade associativa não faça o recolhimento da GRU para repasse ao beneficiário, a contestação administrativa será encerrada no âmbito administrativo e será informado ao beneficiário sobre a possibilidade de buscar outros meios de resolução da divergência. Entenderam ou não? Quer que eu desenhe? Tá te dizendo o seguinte, olha, então,
A gente tá mandando e-mail, notificação pra uma porrada de velho. Tem um monte de velho aí que nem celular tem celular ruim, cheio de vírus o celular, a internet é ruim, idoso tá ali, já não consegue enxergar, não lembra. A gente tá mandando. A gente sabe que só 5% vai responder a gente. Se só 5% tá respondendo a gente dizendo que tem desconto, os outros 95%, se não responderam, é porque confirmam que o desconto foi legal. Então, se o desconto foi legal, então a gente tem que devolver nada não. Galera, fica com dinheiro aí, Contag, Sindinap, irmão do deputado Carlos Vera, irmão do Lula, uísque, água de coco, vambora, é festa. Só que essa instrução normativa aqui que eu ataquei por mediação popular, ela não serve para nada. Isso aqui é bandido, é coisa de bandido. Ou seja, eu faço todo um processo, gasto dinheiro com internet, com tecnologia, mando SMS, mando mensagem, o aposentado fica nervoso, ansioso para responder. E aí eu coloco, olha, então, a gente vai fazer todo esse processo que vai demorar uns 2 anos. Aí você tem que lembrar, né, minha amiga, meu amigo, que é Laranjal. Acabei de te mostrar aqui, não vou voltar não. Se é Laranjal, nenhum sindicato de associação tem dinheiro para te pagar. Se não tem dinheiro para te pagar, o que está dizendo aqui? Vamos gerar GRU. Se o sindicato simplesmente não pagar, não vai para a Polícia Federal, não vai para o Ministério Público, não dá cadeia, não bloqueia bem, não faz nada. A gente simplesmente encerra a contestação e diz para você, procura seus meios. Só que tua prescrição está correndo, tá? Como se isso aqui fosse uma relação de consumo. O que ele está querendo colocar para você é o seguinte, olha, isso aqui é uma relação de consumo. Você contratou um produto e agora está arrependido? Então, já que eles estão dizendo se eles não pagaram a GRU, é porque ele não quer. E se eles não querem, quem sou eu para discordar, não é verdade? Porque eu gostei desse gato. E eu vou te mostrar o quanto eles gostaram. Eu fiz uma pesquisa aqui, uma enquete no nossa comunidade. Depois dá uma olhada lá, gente. Vocês têm que acompanhar a nossa comunidade, nossos vídeos. Ative as notificações, dá o joinha. Você tem que participar. Só que aqui, 65% acha que quem roubou mais foi o governo Lula. Mas tem 28% que acha que foi o Bolsonaro. Mas teve aqui, gente, 7% de alienado que acha que foi o Temer e a Dilma. Deve ser quem gosta do Bolsonaro e do Lula, né? Acha que foram eles. Mas vamos seguindo. De 9 milhões, quase 10 milhões de aposentados e pensionistas, só 1,5 milhão agora responderam às notificações. E olha só, quase 1,5 milhão não autorizaram descontos, mas não te dão informação de nada, não sabe quanto vem, quanto vai, quanto foi. E se o sindicato de associação não quiser te pagar, não recolher a GRU, a gente encerra a contestação e você vai tomar conta da tua vida, porque a gente já conseguiu o que a gente queria. Já que falou de CPI, né, naquele vídeo, só quero te lembrar que toda CPI acaba em pizza, mas esse aqui eu acho que é um dos melhores. Eu achei muito interessante, porque é isso aqui que está se buscando com a CPI do INSS. É isso aqui, politicagem. Querem aparecer para mostrar para você que roubaram menos. É só isso. E aí tá lá, né? Atenção, tripulação, submergir e voltar após as eleições, né? Então, eles se escondem e depois eles voltam, né? Foi aqui que pediram pizza? É pra cá mesmo, né? Então tá aí, mais uma CPI mista, CPI do mensalão, CPI do MEC, CPI tudo. Dia da pizza. O que está no forno hoje? A CPI do MEC. Então, calma, meu cliente. Não fale com a boca cheia. Não é verdade? Então, fica tranquilo. Fica tranquilo, porque... Fica tranquilo não, né? Fica tranquilo eles, né? Eles falando pra eles.
fiquem tranquilos, porque olha a galera já esperando para mandar pizza. Então, assim, ó o Aras dormindo aqui, né? Lembra do Augusto Aras? Lembra do Augusto Aras? A CPI da Lava Jato, lembra? O Augusto Aras dormindo aqui, ó. E a pizza esperando só para terminar. Lembrando que quem acabou com a CPI do Lava Toga foi Bolsonaro. Tá? Parece que vocês são desmemoriados. A idolatria de certas pessoas deixa a pessoa cega, burro, idólatra. Mas agora vamos para o que interessa. E essa aqui eu quero que você printe. Essa daí é para você printar. O que... Vamos voltar aqui para Gleisi Hoffmann. Primeiro, isso aqui eu já te expliquei, né? Não vai te devolver dinheiro nenhum. Mentiroso. Certo? E aí teve mais coisas aqui, não é verdade? Vamos lá. Quem salvou? Dinheiro devolvido. Aí. Contratos suspensos. Lembra dos contratos suspensos que a gente falou aqui? Que qualquer um podia fazer, inclusive Bolsonaro? Então, só que na verdade, o que estão fazendo? Investigações seletivas para manter a CONTAG, que é a que mais lucra dinheiro com o esquema, que é do irmão de um deputado do PT, e o Sindinap, da Força Sindical, que é do irmão do Lula, que é a segunda que mais arrecada dinheiro nesse esquema, como eu te mostrei aqui. Mas eu quero voltar para cá. Por quê? Porque a Gleisi Hoffmann te falou que o esquema começou com Bolsonaro. Não foi isso que ela falou aqui, ó? Esquema de fraudes do INSS começou no governo Bolsonaro. Eu falei, Gleisi Hoffmann, você é uma mentirosa. E tá aqui. Só que aqui, gente, eu acho que dá pra gente fazer uma leitura muito clara. Contra fatos não há argumentos. Contra fatos não há argumentos. Lembra que eu te falei do gato de luz? Lembra que eu te falei que o novo morador percebeu que o gato de luz era bom e começou a transferir, dividir o gato de luz com as casas do lado e cobrar 5%? Lembra? Ele percebeu que o negócio era bom? Só que quando chegou a empresa de fiscalização, quando bateu a polícia, falou, não é culpa minha não, é do Bolsonaro. Só que presta atenção, isso começou, o esquema criminoso está provado, começou no governo Dilma. Em um ano no governo Dilma, foram 413 milhões de reais roubados de aposentados e pensionistas. Olha o Lula ali. Depois, tivemos o Temer. O Temer é advogado do diabo, né? Tava com Dilma, tava com Lula, tava com Bolsonaro. Em 2 anos, no governo Temer, em 2 anos, foram roubados 1,7 bilhões de reais. No governo Bolsonaro, em 4 anos, foram roubados 2,3 bilhões de reais. E no governo Lula, em 2 anos e 3 meses, 5,1 bilhões de reais. 2 coisas. 2 informações importantes que eu quero te dar aqui. Número 1, que quem roubou mais foi o governo Lula. Porque ele roubou em 2 anos e 3 meses o que os 3 governos... Ele roubou mais. Ele roubou mais em 2 anos e 3 meses do que 7 anos dos governos anteriores. Você entendeu por que estourou? Agora você consegue entender por que estourou? Porque de Dilma a Bolsonaro, o esquema ainda estava fora do radar. Estava dentro de um ambiente controlado de criminalidade. Vocês entenderam? Só que quando o Lula começou esse terceiro governo dele, olha para onde foi. O que o governo Lula roubou em 2 anos e 3 meses de governo foi maior do que os últimos 7 anos de roubo em cima de aposentado e pensionista. Só que estão te falando que o roubo é de 6,3 bilhões. Não, gente. Já passa de 9,5 bilhões de reais. Faça as contas. Printa essa tela. Então, Gleisi Hoffmann,
Você é uma mentirosa. Só que tem mais uma conclusão. Você não pode concluir, ou você não deveria concluir, que todos esses governos são ladrões? Ou você vai ser idiota, submisso, escravo, imbecil o suficiente para puxar saco de algum desse daí? Vai dizer que você vai escrever aqui no comentário que o Bolsonaro é inocente. Vai dizer que você vai escrever aqui no comentário, depois de tudo que você acabou de ver, depois de tudo que eu acabei de te provar, que o Lula é inocente. Você vai dizer que você vai escrever aqui que tudo começou no governo Bolsonaro e que o Bolsonaro é o culpado disso tudo e que o Lula é inocente. Você vai escrever isso daí. Você tem coragem de escrever isso? Diga pra mim. Diga pra mim. Eu te disse que você não vai ser o mesmo depois dessa live. Não tem ninguém no Brasil inteiro que tenha coragem de fazer o que eu tô fazendo aqui. Ninguém. E eu sei também que são pouquíssimas pessoas, pouquíssimos cidadãos que teriam a coragem ou têm a coragem de estar comigo agora aqui assistindo essa live. Porque isso aqui rompe com bolsonarismo e com lulismo. Tá aqui provado pra você, na tua cara, de que teu político não presta. De que teu político é um ladrão, safado, desumano, hipócrita e marginal. É um criminoso. Seu político é um ladrão. E tá provado aqui. Então, antes de você, bolsonarista, ficar apontando o dedo pra lulista, toma vergonha na tua cara, que o teu é tão vagabundo quanto. E você, lulista, antes de ficar apontando o dedo pra Bolsonaro e indo nessas narrativas burra, rasa, de petista aqui, dizendo que a culpa é do Bolsonaro, toma vergonha na tua cara, porque é tudo vagabundo. E tu é burro, escravo, idiota. Se cair nessa ladainha, se liberte, seja livre. Seja livre. Se você continuar escravo, é porque você quer. Porque você está tendo acesso à verdade. E a verdade liberta. Ninguém que está assistindo isso daqui pode se bancar de inocente e depois ir para lá, para grupinho de Instagram, de WhatsApp, do que for, para ficar chamando Mito e Lula. Deixa de ser escravo. Eu quero te trazer essa cena aqui. Quando você se curva para Lula, você também se curva para Bolsonaro. E quando você se curva para Bolsonaro, você também se curva para Lula. Por quê, Giovanni? Claro, porque você está mantendo a miséria e a desgraça e uma sistemática podre, rasa, burra, que só favorece esse tipo de gente. E essa gente que acompanha eles. Tá na hora da gente avançar. Tá na hora de nós sermos o país do futuro. A esperança. Aqui. Tá bem claro. Eu quero ouvir vocês até... Eu quero dizer para vocês aqui no final que a Ação Popular, o juiz já intimou o Ministério Público Federal e a gente deve derrubar essa instrução normativa do INSS. E a bandida é a técnica, é promíscua, é marginal. Ela inverte o ônus da prova, ela é diabólica. Ela cria um ônus para o idoso provar e tira o ônus dos sindicatos e associações que lucraram bilhões de reais. 9,5 bilhões de reais. Essa instrução normativa vai ser derrubada essa semana. A verdade
Dizem que a mentira, ela é distribuída, ela é espalhada 10 vezes mais do que a verdade. Eu sei disso. Isso é fato. Mentira espalha mais. Mas eu ainda vou acreditar que vale a pena fazer o que é certo. Eu ainda vou acreditar no poder da verdade. Eu ainda vou acreditar. E por mais que o ser humano erre, ele tem a capacidade de fazer uma reflexão, confrontar o que ele pensa com os fatos e mudar a rota. Eu ainda vou acreditar. Se Cristo, até na cruz, não deixou de acreditar, quem sou eu para não acreditar? Nós brasileiros podemos, sim, fazer muito mais pelo nosso povo. O fato é que tá aí, ó. Tá bem claro para você. Tá bem claro. Nos últimos 9, 10 anos, você foi roubado sistematicamente. E que quando o Bolsonaro entrou, ele encontrou o gato de luz. E ele deu um jeito de fazer esse gato crescer. E quando entrou o governo Lula, as escalas se tornaram aritméticas. A progressão foi aritmética. Foi em 2 anos e 3 meses. Em 2 anos e 3 meses, o governo Lula roubou mais do que os últimos 7 anos de aposentados e pensionistas. Vocês têm noção do que é isso? Vocês estão entendendo o desespero do Lula de não... E agora eu encerro aqui. O desespero do Lula de se esconder fora do país para não se confrontar com a imprensa. Vocês estão entendendo o quanto esse governo deve estar gastando? Ou quanto essas bases do governo estão gastando ou estão articulando, gastando energia, gastando articulação para conseguir fazer com que o Jornal Nacional, a Band, a UOL, a CNN, a Folha de São Paulo não bata na porta da CONTAG para falar com o irmão do deputado federal do PT, Carlos Veras, ou não bata no Sindinap e procure o irmão do Lula. Vocês estão entendendo? E aí criam narrativas e procuram um ex-servidor que foi procurado, que denunciou o esquema lá há 5 anos atrás. A Globo conseguiu encontrar um cara de 5 anos atrás, mas não consegue ir até o endereço do Sindinap e da CONTAG, falar com o irmão do Carlos Veras ou com o irmão do Lula. A Globo não consegue perguntar ao Lula sobre o porquê tirar a CONTAG e o Sindinap das ações de apreensão de bens. A Globo não consegue olhar para uma instrução normativa e perguntar ao governo Lula por que vocês só estão fazendo uma instrução normativa para devolver os últimos 5 anos. A Globo não consegue perguntar para o Lula e nenhuma imprensa brasileira o porquê o artigo 9º, parágrafo único, diz que caso o sindicato associação não pague o aposentado, o processo, a reclamação é encerrada e o beneficiário, o aposentado, é informado de que ele deve tomar suas próprias providências. Vocês não entenderam isso ainda, gente? E vocês não entenderam que a CPI é só uma maneira para criar narrativas de quem roubou menos? E você ainda não tomou vergonha na cara que nenhuma CPI no Brasil não deu em nada? E tu fica aí, sentado nas suas rodinhas de café da manhã, de botequim de almoço, pedindo e apoiando o CPI para nada?
que você deveria apoiar é cidadania. Você deveria exigir, nessa situação, era o Ministério Público Federal, você não acha? Eu quero apenas mostrar aqui uma parte da nossa ação popular. Eu sei que ninguém fala o que eu estou falando. Eu sei que eu estou falando para meia dúzia de gente. Mas eu sei que lá na frente, quando eu for julgado, medido, pesado, eu serei julgado, medido e pesado pelos meus atos, pelas minhas falas e por tudo que eu defendi até hoje, que é justiça e cidadania. Quero te mostrar aqui alguns tópicos só para você entender. 2025 foi publicada, 12 de maio, a Instrução Normativa 186, que estabelece o fluxo de consulta, contestação e restituição por entidades associativas e sindicais de descontos indevidos de mensalidades associativas. Agrava sobremaneira a situação o fato de o referido ato normativo limitar em 5 anos o ressarcimento. Isso aqui já é elemento suficiente, não é verdade? Né? Só que tem porém. Olha só, por meio de recolhimento da GRU, um determinado valor em favor da União, que posteriormente seria repassado à vítima no caso de pagamento. Simplesmente, no caso de não pagamento, simplesmente se encerra o procedimento, restringindo-se, contudo, aos descontos efetuados nos últimos 5 anos. Gente, se não pagar, eu acabei de te mostrar o laranjal. Essas sindicatos e associações são órgãos, são entidades de fachada. Eles não têm nada, não têm nem cadeira. Você não entendeu ainda? Conforme robustamente provado pela própria Polícia Federal, pelo TCU e pela CGU, a maioria dessas entidades associativas e sindicais eram utilizadas como fachadas, não possuindo qualquer patrimônio significativo. Suas diretorias, em grande parte, eram compostas por laranjas, dificultando sobremaneira a efetiva responsabilização e recuperação de valores desviados. Diante do cenário de fraude estruturada e provável insolvência das entidades criminosas, a previsão de restituição da GRU, recolhida pelas próprias associações, revela-se uma medida paliativa e duvidosa, já que, se elas não pagarem, inclusive, gente, o que vai acontecer? O procedimento, tudo que você acompanhou por 6, 7, 8 meses, vai ser encerrado e vai informar você que você deve procurar outros meios para resolver. E mais, uma vez questiona-se, olha só, e mais uma vez, questiona-se a inexplicável ausência do protagonismo do Ministério Público Federal. O juiz já intimou o Ministério Público Federal para se manifestar. Certo? Então, ele já está sendo intimado para se manifestar. Isso eu quero que você saiba, tá? O fato, gente, é que o gato tá lá desde 2016 e todo novo inquilino gosta do gato. E ainda faz o seguinte, passar de uma coisa, já que eu tô com o gato aqui, vou botar ar-condicionado em tudo quanto é lugar. Sabe de uma coisa? Vou começar a vender gelo. Vou botar aqui umas máquinas de fazer gelo que consomem bastante energia. Vou fazer gelo, vou lucrar. Todos que entraram buscaram maximizar os seus lucros. Tá aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, né, para você ver. Todos que entraram. Foi uma escada. A cada governo que passava, todos que entravam maximizavam os seus lucros. Mas por que estourou? Porque Lula denunciou? Não. Procure, mande Gleisi Hoffmann te mostrar um ato público, um ato diário oficial do presidente Lula mandando
abrir e instaurar procedimento, oficiando o PGR para tomar providências. Se ele quer tanto resolver isso, por que o Procurador-Geral da República dele não está fazendo nada? É uma porta, assim como o Procurador-Geral de Jair Messias Bolsonaro. Me diga. Responda. Te faltam argumentos? Te faltam palavras? Você se sente ofendido por eu te mostrar a verdade? Ou se sente livre por saber que nenhum deles presta? Eu quero que você reflita. Por último, eu quero que você reflita que 2026 tem eleição. Principalmente para senadores e deputados federais. Claro, deputados federais, teremos mais deputados federais. Iremos aí para 520 e tantos, não é isso? 530. Eles conseguiram aumentar o número de deputados federais. Você vai votar. E aí você vai colocar lá quem? Flávio Bolsonaro? Paulo Paim? Kim Kataguiri? Nicolas Ferreira? Zacarias? Lindbergh? Janones? É esse tipo de gente? Então me responda. Como você quer um Brasil diferente votando nas mesmas pessoas? Como você quer um Brasil diferente, que eu não vou chamar isso de pessoas, votando nessa mesma raça que te engana, que te destrói? Ai, Giovanni, o Nicolas Ferreira é bom. O cacete, toma vergonha na tua cara. Me diga uma pauta de Nicolas Ferreira defendendo o trabalhador, o aposentado e o pensionista. Me diga. Vá lá olhar as atividades dele lá, toda hora chamando o Haddad para responder sobre questões do agro. Ah, Giovanni, o Kim Kataguiri me diga. O quê? Acabar com o abono salarial? Diminuir o dinheiro que vai para a saúde e para a educação? Reduzir o reajuste do salário mínimo? É isso? Desvincular o benefício previdenciário do salário mínimo para você, aposentado e pensionista, ganhar menos que um salário mínimo? É isso que você quer? É esse tipo de gente que te representa? Você tem que escolher. Estava descontando no meu salário, está na justiça. Eu me sinto livre, porém escravo. Que tantos corruptos que cada dia mais aumenta o número. É, meu amigo. Quanto mais idiotas, quanto mais eleitores idiotas, mais bandidos políticos teremos. O povo é idólatra, é cego, é burro, é raso. E cai em tipo de narrativa mesquinha. Eu sei que é muita informação. Eu sei que eu tô clamando no deserto. Eu sei que eu tô dando uma de Enéas aqui. Mas eu prefiro ser conhecido como meu nome é Enéas do que ser conhecido como bolsonarista ou lulista. Se eu vou conseguir mudar o Brasil? Acredito que não. Mandurinha não faz verão. Se eu tenho ambições gigantescas, grandiosas, não. Hoje a única coisa que eu quero na minha vida é... Não vou contar isso pra vocês, não. Um dia talvez eu conte. Algo simples. Que ultimamente parece que tem escapado das minhas mãos. Eu peço isso a Deus.
Não quero glória, não quero teu voto, não quero fama, não quero dinheiro, não quero nada. Eu peço uma coisa a Deus. E Ele sabe. E é. É tudo que eu quero nessa vida. Deus abençoe a todos. Obrigado pela companhia, por esse tempo aqui dispensado a mim. Espero que eu tenha conseguido te esclarecer. Espero que você tenha conseguido entender. E que Deus salve a nossa nação. Tchau, gente. Um ótimo domingo.